Será que tolerância é bom em qualquer situação ou há situações que nós não podemos tolerar? Inclusive, eu quero chamar os meus debatedores aqui de hoje, os meus convidados, para discutirmos uma questão que está na mídia aí. Eu vi isso, se não estou enganado, foi ontem durante o dia, porque graças a Deus eu não vejo esse programa lá da Rede Globo, o Big Brother, né? Não vejo, além de não gostar, eu trabalho à noite, então não tem jeito de eu ver mesmo. Mas eu estava numa rede social e vi uma postagem de uma cena que um rapaz, ele é violento com a moça. Ele passou ontem até. Passou, você viu? Passou no Jornal Nacional ontem. Pois é, você viu? Rede Nacional, no Jornal Nacional. Pois é, isso é interessante porque eu fico pensando que tolerar uma ação dessa, pelo que eu vi, eu acho que é crime até, é pecado, é crime. Quer dizer, tolerar aquele tipo de violência, aquele tipo de ação, sim, é errado. Quer dizer, então, para mim, tolerância, tem tolerância que é boa, tem tolerância que não é boa, porque tolerar uma ação como essa, para mim, é errado. O que você pensa, Luciano? A tolerância, em primeiro lugar, ela é uma convivência com os desiguais, né? Tolerância é uma convivência das diferenças. É você aprender a conviver com aquele que pensa, que age, que se comporta diferentemente daquilo que você entende como um padrão pessoal ou um padrão social. Então, isso é uma definição de tolerância. Agora, a tolerância, pastor Cássio, ela, na sua própria definição, ela contém limites. Não existe tolerância absoluta. A tolerância absoluta transformaria a sociedade numa selvageria. A tolerância, essa capacidade do homem compreender o outro e lidar com as diferenças plausíveis, isso constrói a sociedade. Agora, essa tolerância, ela precisa ter limites. Então, se passa dos limites, se torna uma intolerância. E a intolerância não pode ser tolerada. Parece um negócio estranho, mas é isso mesmo. Mas no caso que eu citei, que aí eu coloco o pastor Isaac na conversa aqui, que tolerância, no primeiro momento, é tolerar as pessoas, tolerar as diferenças, como você colocou. Sim. Mas eu acho que a gente não pode tolerar, por exemplo, a violência. Pronto. Na realidade, o que o pastor Luciano acabou de falar é realmente isso daí. Eu não assisti o programa, eu não vi o que aconteceu, mas tolerar dentro do que é admissível. Dentro de limites e de padrões. Nós temos um padrão de sociedade, um padrão de convivência. Quando a gente começa a extrapolar isso, a gente começa a realmente agora não ser mais tolerantes. E precisamos agora ser intolerantes contra determinado tipo de ação, mentira, violência. O limite, pastor e querido telespectador, o limite da tolerância, ele é um limite que age em duas áreas. Na área da lei pessoal, por exemplo, todo aquilo que o ser humano em si mesmo crê, tem como seu fundamento, como que ele vê o mundo, a cosmovisão pessoal. Mas a tolerância também, ela tem o viés da lei social. Então, ela trafega nessas duas coisas. Ontem, no programa, no Jornal Nacional, porque eu também não vejo o Big Brother. Eu acho que aquilo ali, a minha opinião, aquilo é sofrível. Mas, no programa, aquilo foi algo que a gente não pode, talvez, tolerar, a intolerância, porque passou dos limites. Qual é o limite? Da integridade física e da dignidade da pessoa. Quando ultrapassa isso, vira algo que nós não podemos mais tolerar. Por exemplo, a gente não pode tolerar uma pedofilia. Perfeito, exato. Nós não podemos tolerar um terrorismo. Nós não podemos tolerar, por exemplo, a violência pessoal, guerras. Isso são coisas que nós devemos ser intolerantes para o bem da sociedade. Porque senão, se nós tolerarmos o intolerante, a nossa sociedade será uma sociedade de intolerantes. E aí a gente vive num caos social. Perfeito. Então é mais ou menos por aí. Vamos a uma pergunta que vem das ruas sobre tolerância. Vamos lá? Meu nome é Hudson, eu moro em Belo Horizonte. Eu queria saber até quando uma pessoa pode tolerar a outra sem pecar. A pergunta do Hudson é interessante porque está falando de tolerância entre pessoas, né? Então, eu tolerar o outro sem pecar. Então, vamos pensar, né, eu citei o caso aqui desse moço que foi violento com a moça
eu vou tolerar, né? Até que ponto eu tolerar o comportamento dele não é pecado? Mas tem uma outra pergunta que está muito ligada a essa, que também vem das ruas. Vamos lá? Oi, tudo bem? Meu nome é Silvana, eu sou de Contagem. Uma pessoa que se mantém em silêncio frente a uma situação errada, ela está pecando? Pois é. Vira conivência, Isaac? Esse, para mim, aí é o principal problema do conceito de tolerância hoje. O se omitir frente àquilo que é errado, frente àquilo que é dito como mal, não é? Eu prefiro ficar calado do que me indispor. Eu prefiro... A gente acaba sendo dominado por um sentimento de que eu preciso ser popular. Então, eu tolero tudo para ser popular. E não confronto, e não intervenho, e fico tolerando. E eu acho que talvez esse seja um dos principais problemas da nossa sociedade, e talvez até da nossa igreja hoje, falando a nível mundial, né? Tolero porque não quero me expor, e se eu me expor, eu me torno impopular e as pessoas não gostam de mim, e por isso eu fico me omitindo em silêncio para não me expor. Isso. Acaba virando conivência. Eu acho que esse tipo de tolerância, claro. A tolerância que é o silêncio diante do erro, é óbvio que a gente vai conversar sobre tolerância de diversas perspectivas aqui, mas a gente começou a pensar nessa questão de me omitir, do silenciar, né? A nossa cultura, a gente tem certos valores que são traduzidos nos ditados populares que me preocupam. Um deles, por exemplo, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, assim, tá dando um problema lá, conjugal, às vezes tá ouvindo barulho, de grito, de tapa, não faça nenhuma intervenção, né? Não se meta, né? Porque não é da sua conta. Só que aí, se eu me calo, se eu fico em silêncio, se eu tolero aquela situação, eu acho que eu estou virando conivente, não é? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma que você ser tolerante além dos limites torna você alguém passivo de um erro, de um pecado de omissão. Exatamente. É aquilo que a Bíblia diz, né? A gente peca por comissão e a gente peca por omissão. Por comissão? Como é que é pecar por comissão? O pecado por comissão não é esse pecado que vocês estão vendo aí na Lava Jato, na comissão dos políticos. Não é no dinheiro. O pecado da comissão é quando você comete o pecado, quando você é o autor do delito. E tem o pecado de omissão. Eu acho que a tolerância nossa vai até o limite, mas se passou dos limites, que eu entendo que é bíblico, o limite da dignidade humana, da integridade humana e o limite da palavra de Deus, inclusive o rapaz nos perguntou sobre isso. Quando a tolerância vira pecado? Quando você tolera alguma coisa que Deus não tolera. É isso mesmo. Outro dia, nem sei se você estava nesse dia no rádio, Luciano, o Isaac, primeira vez que está vindo, né, pastor? Não, eu já estive no rádio com você. No rádio. Mas teve um dia que a gente falou sobre, eu não lembro qual era o tema, mas eu sei que falou de alguém que que sofria violência sexual no rádio. E o negócio foi tenso, porque a gente estava falando sobre traumas e tudo, e a pessoa falou que conhecia uma pessoa que sofria violência sexual por um parente. E a pergunta era se devia ou não contar, o que devia fazer. Aí uma das pessoas no rádio falou assim, não, conversa com o seu pastor, né, e depois, se não resolver, você leva para a polícia. Eu fiquei preocupado, né, e óbvio que na hora aí gerou discussão, porque às vezes a gente tende, no meio do evangélico, a tolerar certos comportamentos, dizendo o seguinte, não, lá, trata no pastor, se resolver internamente, resolvido está. Há certos crimes que não podem ser tolerados, mesmo no meio de evangélico. A minha posição é meio radical quanto a isso. Não. Eu acho que pedofilia, violência, eu acho que se é crime, é crime. Se a gente for olhar para Jesus, Jesus foi talvez um dos mais tolerantes que existiu, mas mesmo assim não tolerou coisas que os fariseus, os mestres da lei, faziam. Está lá o exemplo de Mateus 23, quando ele fala contra a hipocrisia, a falsidade dos hipócritas, dos fariseus, e foi veemente naquilo dali, né? Ai de vós. Ele não foi, desculpa, Isaac, mas ele não foi tolerante no templo, quando ele chega em Jerusalém, e ele então derruba as mesas, também. E ele pega uma corda, espanta todo mundo, quer dizer, ele também não foi tolerante em determinada situação. E aí dentro da igreja, como você mencionou, tem coisa que a gente não pode tolerar mesmo, não vamos tolerar. Porque às vezes fica parecendo assim, no caso de pedofilia, levam para o pastor, aí o pastor, não, vamos tratar, peraí, é crime. É crime.
Porque isso aí é questão muito séria, essa é uma questão penal. Não é? Porque, às vezes, se acoberta e aí... Inclusive, é até interessante, porque, por exemplo, a Lei Maria da Penha, hoje em dia, o processo começou, a agredida ou a vítima não pode mais retirar a queixa. Tendo iniciado o processo... Sim. O processo tem que caminhar, mesmo que a vítima fale, não, ele parou de me bater, porque o que estava acontecendo, assim, que a mulher ela era agredida, denunciava, e depois, às vezes, por medo de perder o marido, por medo dos filhos, retirava a queixa para que o processo findasse. Hoje em dia, não. Por quê? Porque, às vezes, há tolerância com o erro. Às vezes, a família tolera para não perder o pai. Mas esse daí é o principal problema da tolerância sem limite, o dano. O dano que ela causa no futuro, logo a gente está vivendo uma crise na sociedade por causa desse tema. Esse tema é muito interessante, né? Por causa da tolerância. Até onde nós vamos e aonde isso vai nos levar. A longo prazo, a gente vai perceber o dano. E aí é isso que você falou agora. Eu vi uma reportagem de um jovem de 13 anos preso com o uniforme da escola, tinha assaltado alguém e tudo mais, e a policial prendeu assim, é óbvio que vai ter medidas, vai levar para o juizado especial e tudo mais, mas a população dizendo, não, é um jovem, é um menino, 13 anos, o cara estava te roubado, parece que era mão armada. Eu acho que também na nossa sociedade, hoje, nós temos uma parcela importante da sociedade que é tolerante com o erro, por exemplo, do menor de 18 anos. Inclusive, tem determinados países que menores são presos. Sim. Inclusive nos Estados Unidos. Sim. Não tem essa conivência, essa tolerância que o Brasil tem. Eu creio, Cássio, que isso é um perigo, porque isso perpetua um modus vivendi da sociedade. Quando nós somos tolerantes, além dos limites que nós deveríamos ser, nós estamos sendo coniventes para que aquela sociedade passe a ver aquilo ali como normal. E eu creio que isso é que é um grande perigo dos nossos dias. Porque quando a gente passa a ver alguma coisa que no passado tinham outros olhos, é porque no passado eles foram tolerantes com determinadas coisas. E aquilo começou a fazer parte de um modus operandi da sociedade. E amanhã já faz parte da normalidade. Por exemplo, se a pedofilia, que é algo assim que, por exemplo, o senador Magno Malta defendeu muito no Senado. E ele foi uma voz assim profética no Brasil contra a pedofilia. Por quê? Porque estava quase passando um projeto de lei que achava normal a pedofilia. Então, se nós formos tolerantes com esse tipo de coisa, amanhã nós vamos ver os nossos filhos expostos a coisas brutais, a coisas terríveis, que vai causar traumas profundos, não só na fisiologia dos nossos filhos, mas na mente dos nossos filhos e do nosso coração. Perfeito. Então, tolerância é algo que deve existir, porque nós precisamos ser condescendentes também com aquilo que a gente entende, que é a liberdade individual da pessoa. Mas desde que essa liberdade individual dela não fira a minha liberdade e a sua liberdade. Perfeito, perfeito. Porque aí é uma intolerância em todos os sentidos que gera um caos para a sociedade. Então, a tolerância, ela traz em si o germe da intolerância. É por isso que tem um filósofo do passado que diz que a tolerância, existe o paradoxo da tolerância. O que é o paradoxo da tolerância? É porque a tolerância traz em si o germe da intolerância. Porque se não houver uma intolerância com determinadas coisas, gera e reina o caos social. É mais ou menos por aí. Vale tudo, né? Vale tudo. E a tolerância na perspectiva religiosa? Vocês acham que o nosso país é tolerante em termos religiosos? Se aceitam todas as... Porque, assim, é um discurso que tem sido feito. Mas a minha impressão é que esse discurso, quando é feito nas mídias ou pelos órgãos de governo, sempre se fala assim das religiões de matriz africana. Como se as religiões de matriz judaico-cristã têm que tolerar as religiões de matriz africana. Mas ninguém tolera a nossa. É isso que eu queria esse que conversar. É o paradoxo, né? A gente tem que tolerar todos, mas não sermos tolerados. Eu penso que isso vem um pouco realmente da raiz do passado, até talvez do comportamento anterior, quando a igreja cristã ela se posicionava mais frente às maldades da sociedade, né? a esse espírito de tolerância sem limites. Hoje, eu até considero que somos um pouco mais tolerados, porque também toleramos mais. Mas até que ponto isso tem sido danoso para nós como cristãos, para mim... Essa é uma questão. Até que ponto está sendo danoso? Até que ponto está sendo conivência? Porque
Vamos pensar, estou falando da perspectiva religiosa, né? Há algum tempo havia um embate forte entre os evangélicos e as religiões matriz africana. De ponto a pessoa chegar em terreiro e sair chutando as coisas. Hoje melhorou muito. E aí que tá, esse melhorou, até que ponto melhorou no sentido positivo, até que ponto melhorou no sentido assim, nós estamos perdendo a identidade porque não estamos nos posicionando? Não, eu não vejo que a tolerância, dentro dos seus limites, ela leva a uma perca da identidade. Eu não vejo. Eu vejo que cada pessoa tem o seu direito de professar sua fé, professar sua religião, professar sua crença da forma que ela compreender. E eu creio que nós precisamos tolerar esse tipo de coisa. Até onde, pastor, nós temos que tolerar? Até onde os nossos dogmas, as nossas doutrinas essenciais e fundamentais não são postas em xeque. Porque, logicamente, isso a gente não pode tolerar. Se chegar alguém para nós e dizer, por exemplo, não, Jesus não é Deus e não morreu numa cruz. Não, eu não posso tolerar isso, porque isso é um dogma essencial da minha fé. Então, eu não posso tolerar isso. Mas a minha intolerância com respeito àquele que pensa diferente de mim, não pode ser uma intolerância que eu vou puxar uma faca e enfiar no pescoço dele. Pois é, você tocou no ponto que... Eu vou chegar lá no culto dele, chutar a mesa e derrubar as coisas. Num culto, por exemplo, derrubar lá o altar dele. Entendeu? O Von Elt fez isso. Mas isso aí ultrapassa o limite da tolerância. Pode falar, pastor. Existe uma máxima aí que a gente sempre fala no mercado, de modo geral, é que o meu direito acaba quando começa o seu. Sim. Perfeito. Não é? Então, eu acho que a tolerância tem esse limite. Claro. Eu tenho um direito, você tem um direito, e o meu vai até o seu, e o seu vai até o meu. Pois é, vou pegar aqui, vou polemizar, vou apimentar esse bate-papo nosso aqui. Porque, por exemplo, hoje a gente vive uma sociedade tão plural, que certos comportamentos que eu talvez 20 anos, 20, 30 anos, eram socialmente inaceitáveis, hoje tem que descer a goela abaixo como aceitáveis. Eu vou dar exemplo, até brinco, né, do grande conservador, fundamentalista Tim Maia. Você lembra desse teólogo, Tim Maia? Sim. Fundamentalista. O Tim Maia cantava na época do Luciano, que ele ia pro Bidisquete. Não, na época do Cássio, viu, irmão? Seu cabelo branco não é. Na época dele. O Tim Maia, o radical. O Tim Maia dizia, né, vale tudo, só não vale dançar homem com homem e mulher com mulher. Agora vale. Pois é interessante, porque o Tim Maia, naquela época, ele não era chamado de intolerante. Ele dizia, o valor social hoje mudou. Aí que é a pergunta, até que ponto nós, evangélicos, 3 pastores conversando, pensar com o nosso querido telespectador e telespectadora, que é um evangélico, até que ponto ele tem que tolerar, né, um comportamento homoafetivo que é claramente contrário às Escrituras? Sim. E aí, que está sendo homofóbico? Não, estou dizendo, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que a homossexualidade não é uma prática apoiada pelas Escrituras. Sim. Mas hoje em dia, se você falar isso, você está sendo homofóbico. Até que ponto a gente tem que tolerar alguém com uma prática homossexual na igreja? Até que ponto isso vira concordância? Até que ponto é respeito? Eu quero que vocês respondam, mas vamos responder depois do intervalo, porque já temos que chamar aqui. Tá? Não sai daí, eu quero ouvir a resposta dos pastores sobre essa questão da tolerância com relação às pessoas homoafetivas. Nós vamos e voltamos já com o nosso bate-papo. Estamos de volta com o nosso bate-papo, batendo um papo sobre tolerância. Estou com o pastor Isaac, pastor Luciano aqui no estúdio da Rede Super, conversando sobre isso. E fiz uma pergunta, dada a mudança social, comportamental da nossa sociedade brasileira nos últimos anos, né? O número de pessoas homoafetivas tem crescido e muitos têm procurado igrejas evangélicas. A minha pergunta é, dado que a homossexualidade é um comportamento não aprovado pelas Escrituras, como fazer? Até que ponto a gente tolera o comportamento? Como é que é? Recebe as pessoas, mas reprova o comportamento? Porque a Bíblia condena, por exemplo, o adultério. Né? E aí o que eu faço? Eu acolho o adúltero e reprovo o adultério. Eu acolho o homoafetivo e reprovo a homoafetividade. Como é que é isso? Nós não podemos impedir ninguém de frequentar um culto. Não podemos. A igreja tem que ser uma igreja de portas abertas. A igreja é para os humilhados, para os desprezados. Então, nós não podemos impedir as pessoas de entrar na igreja, de participar de um culto. Né? Desde que elas não atrapalhem a ordem do culto, elas podem participar. E isso não apenas a um homossexual, ou apenas a qualquer pessoa, de repente, que comunga de alguma forma diferente de nós,
A igreja, pastor Cássio, precisa ser uma igreja inclusiva. Agora, uma coisa é você ir lá participar do culto, outra coisa é você professar a sua fé, ser batizado e se tornar membro dessa comunidade. Se for uma comunidade, por exemplo, como a igreja presbiteriana e tantas outras igrejas, que a gente é muito atento à palavra de Deus, é claro que você de púlpito vai ouvir que determinado tipo de comportamento é pecado, que aquilo não pode acontecer no seio da nossa comunidade enquanto você se tornar membro dessa igreja. Você tem um compromisso. Tem um compromisso efetivo com essa igreja de se batizar e de se tornar membro dessa igreja. Então, há duas coisas separadas. Nós não fechamos as portas, por exemplo, um homossexual. Né? A gente tem que ter o coração sempre aberto para ter uma convivência fraterna, mesmo não concordando com aquilo que ele faz e que ele professa. Agora, desde que eles entram numa igreja e queiram participar como membros dessa igreja, serem batizados nessa igreja e participar da comunidade, para eles fazerem isso, eles precisam ter um encontro genuíno com Cristo e mudar o modus operandi vivendo a vida deles. Porque senão eles vão continuar ali ouvindo o culto e ouvindo até a verdade da palavra de Deus, e aí eles vão ter que tolerar. Por quê? Porque está na Bíblia, estão ali porque eles querem, eles não foram obrigados. Sim. Agora, para eles passarem, para serem batizados, fazer uma classe vida nova, se tornar membros da igreja, definitivamente até hoje a igreja presbiteriana não acolhe esse tipo de comportamento. Lá na igreja, quando alguém se converte ou alguém quer se tornar membro da igreja, nós fazemos uma pequena entrevista com ele, onde a gente coloca os valores e as crenças da igreja. Sim. Olha, você professa que Jesus é o Senhor, que você vai se batizar, que Ele é santo. E aí nós vamos ser dizimista, ofertante. Disso aí, logo de entrada, a pessoa vai ler aquele termo de compromisso e dizer o seguinte: eu quero me comprometer com isso? Claro. Eu preciso. Por outro lado, a gente sabe que a proposta principal do Evangelho é amai-vos uns aos outros, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, eu concordo com o pastor Luciano, que ele disse que a gente vai acolher, a igreja é inclusiva. Claro. Você vai entrar na igreja, você vai ser acolhido pela igreja, mas vai ter que escutar de púlpito ou ser confrontado em algum momento sobre problemas. Agora, há muitas igrejas que acabam sendo tolerantes. Vamos pensar, sabe que o cara lá tem duas mulheres, sabe que ele é um bígamo, que uma mulher é oficial e tem a amante, mas o dízimo do homem é alto. Sabe que o outro não paga os funcionários de direito da empresa dele, atrasa INSS, mas o cara tem dinheiro. E a igreja começa a tolerar esses tipos de comportamento claramente contrários à palavra de Deus, a mentira, sim, o adultério, sim, e coisas do tipo, mas tolera por causa do background, sim, financeiro da pessoa. Isso é terrível. Deixa eu falar uma coisa para você sobre isso daí. Aí realmente, se Deus não confrontar, levantando uma pessoa, ele vai ser confrontado pelo próprio Deus. A gente tem um exemplo lá de Apocalipse 2:9, quando fala da igreja de Tiatira. Sem dúvida. Quando... Tem, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel no meio de vocês. E você vê no início desse capítulo que começa dizendo assim, pastor Cássio: vejo a sua obra, vejo o seu amor, vejo a sua fé, mas tenho contra ti. Tem, porém, contra ti. Que você Vocês tolera estão tolerando alguém que não era para ser tolerado. Então, a gente, geralmente, o povo fora da igreja acha que a intolerância é ruim, a antítese do amor. Não é. Não é. Não é. Não é. É exatamente o contrário. Esse capítulo de Apocalipse 2, ele é interessante, porque ele começa dizendo: olha, eu vi, você faz, você tem fé, você tem amor, porém, mas isso daqui a gente não vai tolerar. Perfeito. O Ademar, que é de Goiás, ele pergunta o seguinte: até que ponto a gente tem que tolerar uma pessoa dentro da igreja, um membro, que se acha líder e está crescendo, está quase que querendo fazer um processo de usurpação lá? Como lidar com isso? Eu acho que essa colocação do pastor Isaac foi perfeita. Apocalipse, capítulo 2, da igreja de Tiatira, está claro. Essa mulher... Jezabel. Não é? Ele chama ela de Jezabel, mas esse nome é um nome figurativo, aludindo à esposa de Acabe. Isso. Mas porque ela tinha o espírito de Jezabel. E, de certa forma, ela era uma líder na igreja.
Mas o que essa liderança dela, pastor Cássio, querido ouvinte, fez na igreja? Duas coisas que Deus não tolera. Qual é? Imoralidade e idolatria. Idolatria. Então, se um líder está promovendo coisas na igreja que contrariam a palavra de Deus, e eu vou mais além, que contrariam a visão da igreja como instituição, sim. Esse líder, primeiro, deve ser feito com ele lá aquilo que Jesus ensinou em Mateus 16. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você chama ele no seu gabinete e conversa com ele. E aí você sabe do texto, faz aqueles passos, e se porventura, no fim, ele permanecer com aquele espírito de rebelião e de usurpação, meu querido, aí você vai ter que convidá-lo a deixar a comunidade. Procurar um lugar que ele... Sim, que o acolha dentro daquilo que ele entende que ele é. E aí a gente volta um pouco lá no começo, quando a gente começou a conversar sobre a questão da popularidade. A gente vai chegar agora, nesse momento, na hora que for ser confrontado, vai se tornar impopular muitas vezes, porque as pessoas começam a viver aquela questão de... Poxa, mas a gente tem que ser a unidade. É interessante, Isaac, você está falando, pastor Isaac. Tem que viver unido. Estou lembrando, a gente está aí na Semana Santa, né? As vésperas de lembrar mais efetivamente do que aconteceu com Cristo. Sim. Cristo não era popular. Se você parar para pensar, não era. As falas dele... não era. Que parece que Cristo era um grande líder. Imagina, entre ele e Barrabás, o pessoal escolheu Barrabás. Não era popular, gente. As multidões que seguiam Jesus, o próprio texto do Evangelho de João, saindo dos próprios lábios de Jesus, diz o seguinte: vocês me seguem por causa do pão. E ali ele está falando do pão físico, do alimento. Vocês estão me seguindo, esse monte de gente, é porque eu dei pão para vocês comer. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque lá em Atos capítulo 2, na descida do Pentecoste, a Bíblia diz que ali estava a igreja, os seguidores de Jesus. Sabe quantos tinham ali? 120 pessoas. Imagine, 3 anos e meio de ministério de Jesus, ele conseguiu o público de 120 pessoas. E olha, 120 pessoas amedrontadas, porque eles estavam fechados, com medo de tudo e de todos. Porque popularidade, Jesus não teve, não. E ele também não fazia força para ter, não? Não, ele escancarava. Inclusive, quando as multidões iam para elevá-lo, para coroá-lo rei, a Bíblia diz que ele se afastava para lugares solitários, porque ele conhecia o coração do homem. Perfeito. Nós temos uma pergunta muito interessante sobre tolerância à luz da Bíblia, na Bíblia. Vamos ver essa pergunta, vamos lá. Eu sou Aparecida, eu sou de Belo Horizonte. Eu gostaria de saber o que a Bíblia explica sobre a tolerância. Vamos falar de Cristo. O que a Bíblia fala sobre tolerância? Vocês têm referências? Com relação a um texto direto que fale sobre tolerância, no Salmo 97, 10, a Bíblia diz que nós devemos odiar o mal. Então, assim, a gente não pode ser tolerante com o mal. Então, o mal é o quê? A gente falou da hipocrisia dos fariseus, né? Da postura da Jezabel, da mentira, daquilo que vai contra os valores da palavra, aquilo que vai contra os valores cristãos. Isso não pode ser tolerado. E nesse salmo ele diz assim, olha, vocês devem odiar o mal, vocês que amam ao Senhor. Agora, veja, Cássio, que dentro disso que o pastor Isaac falou, quando a gente observa o ministério público de Jesus aqui na Terra, a gente vê que Jesus foi extremamente tolerante. Não se esqueça que Jesus não tinha pecado vivendo numa sociedade de homens pecadores. Só nisso aí você vê o grau de tolerância de Jesus. Jesus era um homem que ele era tolerante com o pecador, mas ele era intolerante com o pecado. E eu vou te dar um exemplo muito claro na Bíblia de como a tolerância de Jesus tinha limite. Por exemplo, João capítulo 8, da mulher pecadora, da mulher adúltera. Uma mulher adúltera foi pega, julgada aos pés de Jesus num público, dentro do pátio das mulheres no templo. Essa mulher foi julgada lá, humilhada, e a Bíblia diz que ela se colocou em pé diante de todo mundo, sofrendo acusação de todos os lados pelo seu pecado. E a Bíblia diz então que Jesus estava escrevendo lá, né, naquele texto maravilhoso, e eles então arguem Jesus, olha, na lei está escrito isso, o que o senhor diz? Ele disse, olha, então aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. A Bíblia diz que todos se retiraram e ele ficou sozinho com a mulher. E aí ele levanta, olha, fala assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Está vendo a tolerância de Jesus aí com o pecador? Onde estão os teus acusadores? Eu não estou tratando você como eles. Eu estou sendo condescendente com você.
Agora, a condescendência de Jesus tem limite. Por quê? Porque ele diz para ela assim, olha, se eles não te acusam, nem eu tampouco vou te acusar e nem te condenar. Está aí a tolerância de Jesus. Olha, está vendo? Eu acolho você, mas agora minha tolerância tem limite. Aí ele vira para ela e fala assim, vá e não peques mais. Vai e mude de vida. Ou seja, tem um limite nessa tolerância. Talvez seja aí que muitas igrejas estão errando, né? Porque eu acho que acolhem as pessoas, acho que para crescer, sabe aquela coisa assim, pode vir, vem. Aí a pessoa vem para a igreja com um comportamento contrário às Escrituras, só que o não peques mais não é dito, né? Parece que é um texto, é um discurso. Isso daí dá um outro bate-papo. Né? A mensagem da cruz do púlpito, ela tem que incomodar. E muitas vezes dos púlpitos nós estamos pregando outras mensagens que não da cruz, que não da arrepender dos seus pecados, mudar de comportamento. A gente está trazendo a mensagem, olha, o que tem mensagem de autoajuda nos púlpitos é uma loucura. Sabe, você é importante, você é legal, você é isso, você é aquilo. E outra coisa, quando a gente não exerce dentro da tolerância a intolerância, a tolerância nos seus limites da intolerância, a gente não se torna cooperador com Deus para a pessoa mudar. Perfeito. É isso Porque mesmo. como ocorre uma mudança em nós? É só quando nós somos confrontados com alguma coisa. Alguma coisa que é correto, é honesto, e a gente então olha para dentro de nós e vê assim, meu Deus, eu estou na direção contrária, eu preciso mudar. Então, na intolerância de você não concordar com algo que aquela pessoa pratica, existe a bênção da mudança da pessoa. É isso mesmo. Então, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essa tolerância absoluta. Isso não pode existir. Uma coisa que eu gosto muito médico, tem algumas pessoas que detestam certos médicos, você chega lá, você está passando um processo, de repente você está com uma alta taxa de glicemia, e o médico briga. Não, você não pode mais isso, não pode mais aquilo. O médico é intolerante com relação a refrigerante e tudo. A pessoa fala, você sai magoada. Ai. Mas o médico tem que ser intolerante com hoje os comportamentos. Na sociedade, tolerância zero, né? É tolerância zero. Eu não tolero violência, eu não tolero esses comportamentos. A Luana, obrigado Luana, da linda cidade de Poços de Caldas, aqui no sul de Minas, ela pergunta o seguinte, ela faz referência à Bíblia. Será que a tolerância às pessoas está relacionada àquele versículo? Suportai uns aos outros em amor? Tem a ver? O que você pensa, Luciano? Tem a ver. A palavra tolerância, ela vem do latim. A palavra tolerare, que significa exatamente suportar um peso. Então, a gênese da palavra, a etimologia da palavra, ela traz essa ideia de suportar. Suportar no sentido de você aguentar mesmo, de você ter uma paciência, uma longanimidade com aquele que não pensa, não age e não comunga, às vezes, das mesmas coisas que você. Então, está certinho. Quando a gente suporta o outro, ali é muito mais do que apenas você ser uma escora, como a gente vê pregadores dizendo. Não, suportar é ajudar. Não, ali também tem a tolerância. É de você aguentar, entendeu? Aquilo que de repente não é tão essencial assim e você pode caminhar mais uma milha com a pessoa. É isso mesmo. É a questão das diferenças, né? Você pode pensar diferente de mim a respeito de um determinado assunto que não fere o fim principal que está por trás disso. Então, é aquilo que a gente falou no começo da questão de ser admissível. Você não concorda que a gente deve ir pelo mesmo caminho, por exemplo, para chegar aqui na Pampulha? Sim. Mas nós vamos chegar na Pampulha. Um exemplo bem E eu preciso prático, tolerar o caminho que você escolheu. Exatamente. Agora, você está falando, eu estou lembrando, vem na cabeça Atos. Paulo mesmo, ele e Marcos, né? Tiveram, tiveram assim não vou dizer desentendimento, mas uma divergência de opiniões ministeriais. Né? Então, isso é interessante, quer dizer, há um respeito, há tolerância, mas você vai para o seu caminho, eu vou pelo meu e vamos fazer o ministério, né? A gente viu isso mesmo ali, né? Existiu ali um confronto, um conflito entre o que Paulo entendia que era o ministério e o que João Marcos entendia. Por quê? Porque na primeira viagem, pastor, João Marcos abandonou a missão. E esse foi o problema para Paulo. Está vendo? Então, existem graus de tolerância por causa daquilo que eu disse no início, da lei pessoal. Tem determinadas coisas, por exemplo, que eu sei que o pastor Cássio, pela experiência que ele tem, muitos anos mais acima do que eu, ele, logicamente... Seu cabelo branco é atingido, tá? Ele deve ter um nível de tolerância para algumas coisas maiores do que um dos meus. Mas até nisso eu preciso tolerar.
Porque a tolerância, eu acho que ela vai, né, pastor, desenvolvendo também um pouco a nossa idade. Maturidade, né? E como eu entendo que talvez Paulo tivesse uma visão do ministério diferente de João Marcos, na segunda viagem, ele falou assim, ele não vai comigo, ele não pode ir comigo, porque ele tem uma outra visão. Perfeito, perfeito. A Andréia, que é lá de Itaberaba, na Bahia, brigadão, Andréia, pela mensagem, diz que o tema está muito bom. Ela diz assim, acredito que só deve haver tolerância enquanto não há agressão física nem emocional. Os comportamentos, isso é importante, né? Na realidade, existe também a questão da tolerância na moral, né? No que é moral. A gente, falando de Paulo escrevendo a Timóteo, João, falando à igreja também, cita nomes. Olha, não anda com... Isso. Não vamos tolerar. Eu entreguei a Satanás. Hoje a gente tem uma dificuldade de confronto e tolerância contra, se eu disser o nome. Se eu disser, olha, o pastor Luciano, eu não concordo com a opinião do pastor Luciano. Não, agora você está indo contra mim. Não, absolutamente. Não é contra pessoas. Nossa questão é contra ideias. Por exemplo, olha só, tem um telespectador que mandou uma mensagem, não se identificou, mas ele traz uma situação interessante. Ele diz assim, trabalhei em um local onde havia sonegação de impostos, e eu sabia. Quer dizer que eu fui tolerante? É uma pergunta difícil, meu querido, de responder. Eu acho que não, você não foi intolerante. Não, tolerante. Você não... Ele sabia que tinha corrupção. Sonegação de imposto. Ele sabia. Ele foi tolerante? Sabendo e não... parece que ele não agiu. Por isso a minha confusão. Sabendo de alguma coisa e não agir dentro daquele escopo. Eu entendo o seguinte, se aquilo que estava acontecendo fere, de repente, alguma coisa da sua dignidade, da sua integridade, aí você pode até ter um limite de intolerância. Mas na medida que isso não fere diretamente você, talvez a gente também não tenha que sair por aí com uma lanterna na mão, caçando coisas erradas para poder delatar. Isso também é um problema muito sério. A gente tem que ter limite também para a gente saber até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir. Porque senão amanhã você vai ser, né, conhecido como alguém assim que vive aí olhando o erro dos outros e delatando coisas erradas. Eles vão te contratar pela Lava Jato para você investigar os outros. Cássio, eu tive um exemplo recente. A gente está fazendo um curso CRAU de finanças, que a igreja geralmente faz. E na hora que nós estávamos compartilhando, um dos rapazes disse assim, olha, eu trabalho, mas eu não sou carteira assinada. Eu recebo um determinado dividendo, mas eu não posso declarar no meu imposto de renda, por causa de que eu não estou legal na empresa e posso também criar um problema até para a empresa. O que eu faço? Eu devo ser tolerante, deixar para lá, ou eu devo agir e falar que eu preciso declarar no meu imposto de renda para andar de direito? Sim. E eu fui claro para ele que ele deveria, pelo menos, conversar com a chefia dele e falar que ele precisa declarar isso no imposto de renda. Isso. Como é que vai tratar isso? Tem que haver um meio termo para você também, né, não ficar aí delatando tudo e a todos. Porque senão ia ficar um problema sério, porque ele declara que recebe a empresa não declara que ele paga. Exatamente. E a gente deve ser também tolerante com o governo? Vamos deixar para o próximo bate-papo? Tolerar o que o governo está fazendo? Depende. Mexendo na Previdência, terceirização. Tem muita coisa aí que a gente está tolerando. Quero agradecer demais ao Marcos do Colégio Batista, que mandou aqui a sua pergunta. O Daniel também, né? Ele pergunta se a tolerância é algo inerente ao ser humano. Obrigado, Daniel. Todos vocês que participaram do bate-papo, muito obrigado. Pastor Luciano, pastor Isaac, obrigado, queridos. Foi muito bom. Nós que agradecemos. E eu espero você amanhã, 12h15, para mais um bate-papo aqui na Rede Super. Tenha uma ótima tarde, um ótimo dia. Que Deus te abençoe e te guarde. E até amanhã. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.